Você já ouviu falar de um mapa que simplesmente não deveria existir? Um mapa que mostra terras que a ciência moderna só conseguiu confirmar séculos depois? Feche os olhos e imagine um navegador do século XVI lá na cabine do seu navio, com a luz de uma vela, traçando linhas e contornos de lugares que ninguém na sua época jamais tinha explorado. Suas mãos desenham continentes que só seriam revelados ao mundo 400 anos mais tarde. Este não é um mapa qualquer. Ele descreve a Antártida, Sam Gelo, e com uma precisão que parece ter sido feita por satélite. Mas estamos falando do ano de 1513, como isso foi possível? De onde veio esse conhecimento tão avançado? E por que, mesmo com provas tão concretas, esse mapa continua sendo um assunto delicado, quase ignorado pela história convencional? Hoje, nós vamos mergulhar fundo no mistério do mapa de Piri Reis, um dos maiores enigmas da cartografia antiga. Um mapa que pode conectar civilizações perdidas, tecnologias esquecidas e um passado que talvez tenham tentado esconder de nós. Para começar, quem foi Piri Reis? Ele nasceu no Império Otomano por volta de 1465. E ele não era apenas um almirante destemido, mas também um cartógrafo incrivelmente talentoso e preciso. Em 1513, ele juntou vários mapas antigos de diferentes partes do mundo e criou o que hoje conhecemos como o Mapa de Piri Reis. Esse mapa, desenhado em couro de gazela, é uma obra de arte. Ele mostra a costa atlântica da África com detalhes impressionantes, as ilhas do Atlântico, a América do Sul e a parte mais chocante de todas, a Antártida, só que não a Antártida que conhecemos. Coberta por uma capa de gelo com quilômetros de espessura. O mapa mostra o continente com rios, montanhas e um relevo detalhado, como se tivesse livre de gelo. O mais curioso é que o próprio Piri Reis escreveu nas margens do mapa que ele usou fontes muito antigas para criá-lo, algumas com mais de 1000 anos. Ele mencionou mapas de navegadores fenícios, gregos, árabes e até de povos que ele nem sabia quem eram. O mapa parece ser a prova de que alguma civilização pré-histórica conhecia os continentes com uma precisão que, para a época, seria simplesmente impossível. E é aqui que o mistério se aprofunda. A Antártida sem gelo. Esse é o enigma que desafia tudo o que sabemos. Análises modernas, usando tecnologia de satélite, confirmam que o relevo mostrado no mapa corresponde, de fato, ao que existe sob a gigantesca camada de gelo da Antártida. Essas são características que só foram descobertas no século XX, com o uso de radares e equipamentos superavançados. A pergunta que não quer calar é: como um cartógrafo do século XVI poderia ter acesso a informações que estavam enterradas sob quilômetros de gelo há milênios? Alguns pesquisadores, como o famoso professor Charles Hapgood, sugerem que Piri Reis não inventou o mapa. Ele herdou esse conhecimento de civilizações muito mais antigas, que possuíam uma tecnologia avançada, talvez até antes do último período glacial, há mais de 12.000 anos. Se isso for verdade, toda a história que aprendemos na escola sobre nossos ancestrais precisa ser revista. Estaríamos falando de civilizações capazes de navegar pelo globo e mapear continentes muito antes do que a história oficial nos conta. E de onde vieram essas informações? O próprio Piri Reis disse que compilou seu mapa a partir de cerca de 20 fontes diferentes. Entre elas, mapas gregos da época de Alexandre o Grande, mapas fenícios que detalhavam a costa da África, cartas náuticas portuguesas e espanholas, algumas já bem antigas na época, e, o mais intrigante, documentos de uma civilização desconhecida, que teria desaparecido antes do início da nossa história moderna. A precisão matemática do mapa é de cair o queixo. As latitudes e longitudes estão corretas, com uma margem de erro de menos de 1%. Isso é algo inacreditável para os instrumentos de navegação do século XVI. Além disso, o mapa mostra linhas costeiras que não foram alteradas pela erosão ou pelas mudanças climáticas recentes. É como se fosse uma fotografia do mundo, congelada no tempo. As evidências científicas modernas só tornam o mistério ainda maior. Em 1960, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou estudos sobre o mapa. O coronel Harold O'May, chefe da seção de cartografia, escreveu uma carta a Charles Hapgood dizendo que o mapa mostrava a costa da Antártida sob o gelo com uma precisão impressionante. Cientistas modernos, usando imagens de radar, descobriram rios, montanhas e vales subglaciais que correspondem exatamente aos contornos desenhados por Piri Reis. As conclusões de pesquisadores como Hapgood são perturbadoras. A Antártida foi mapeada antes de ser coberta por gelo. A precisão do mapa indica um conhecimento de geodésia e projeção cartográfica que seria impossível no século XVI. O mais importante, o mapa sugere que civilizações antigas tinham um conhecimento global do nosso planeta. Um conhecimento que talvez tenha se perdido em alguma grande catástrofe,
como um dilúvio ou uma mudança climática drástica. As implicações disso são gigantescas. Se Piri Reis realmente teve acesso a mapas de uma civilização antiga e tecnologicamente avançada, isso muda radicalmente nossa compreensão da história. E aí surgem perguntas inevitáveis. Quem eram essas civilizações? Seriam os lendários Atlantes, o povo de Lemúria, ou algo ainda mais antigo que nem sequer temos nome? E por que esse conhecimento desapareceu? Será que houve tentativas deliberadas de apagar a memória dessas culturas avançadas? O mapa de Piri Reis não apenas desafia a história, ele nos provoca a questionar o que realmente sabemos sobre o passado da humanidade. Ele parece conectar culturas, guerras, navegações e civilizações que de alguma forma convergiram para um conhecimento universal apenas para desaparecerem misteriosamente. Apesar de sua importância, o mapa de Piri Reis não recebeu a atenção que merecia por décadas. Ele foi descoberto em 1929 no Palácio de Topkapı, em Istambul, mas permaneceu relativamente desconhecido. Alguns documentos sugerem que ele foi estudado secretamente por militares e governos, talvez porque suas implicações poderiam revolucionar não só a história, mas também a geopolítica. Hoje ele está preservado no Museu Topkapı, mas continua levantando mais perguntas do que respostas. Quem realmente criou os mapas originais? Qual era o objetivo dessa cartografia tão avançada? E por que esse conhecimento se perdeu, precisando ser redescoberto séculos depois com a nossa tecnologia moderna? A sensação que fica é clara. Existe uma parte da história da humanidade que ainda não conhecemos completamente. O mapa também nos faz pensar em outras conexões. Ele sugere que as grandes civilizações antigas, egípcios, fenícios, maias e talvez até os hipotéticos atlantes, poderiam ter compartilhado uma base de conhecimento global. Pense bem, por todo o mundo, pirâmides, templos e observatórios antigos estão alinhados com constelações e padrões terrestres com uma precisão impressionante. Mapas e cartas náuticas antigas de diferentes culturas mostram semelhanças que não deveriam existir. Alguns acreditam que a cartografia antiga era na verdade um código que conectava astronomia, geografia e espiritualidade, um conhecimento transmitido por culturas que dominaram a Terra muito antes de nós. No fim das contas, o mapa de Piri Reis permanece como um sussurro do passado, uma lembrança poderosa de que nem tudo está nos livros de história. Ele nos desafia a olhar para o mundo com uma nova perspectiva, a questionar o que nos foi ensinado. Que civilizações antigas possuíam tecnologia e conhecimento que nós perdemos? Que outros segredos os mapas antigos ainda guardam esperando para serem decifrados? Será que as elites em todas as eras sempre tentaram esconder essas verdades de nós? O mapa de Piri Reis nos deixa com uma única certeza: o passado é muito mais profundo, complexo e misterioso do que ousamos imaginar. E talvez em algum lugar escondidos em alguma biblioteca antiga ou enterrados sob as areias do tempo, existam mapas ainda mais antigos esperando para nos revelar a história que os livros se recusam a contar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima.